Muito bem, sétimo ano, nós vamos agora começar a nossa última unidade do terceiro bimestre, a unidade que falaremos do Brasil no período da sociedade açucareira, o período do ciclo do açúcar. Muito bem, a história do Brasil ela pode ser dividida de diversas maneiras. Existe uma divisão que nós chamamos de uma divisão política, que é, por exemplo, Brasil pré-colonial, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república e assim por diante. Também existe uma divisão que é uma divisão da história do Brasil por ciclos econômicos. Por exemplo, o período do pau-brasil, o período do açúcar, o período da mineração, o período do café, o período da industrialização e assim por diante. Então, nesta unidade, nós abordaremos basicamente uma divisão econômica, que é quando o Brasil Portugal vai explorar o Brasil produzindo cana-de-açúcar em larga escala, certo? Então, Brasil colonial, período em que o Brasil pertencia a Portugal, a sociedade açucareira. Bem, na economia açucareira, hoje, se nós tratarmos de produção de açúcar, o Brasil ainda é o maior produtor de açúcar. Mas, já no século XVII, em Pernambuco, lá em 1630, Pernambuco já era a maior produtora de açúcar do mundo. Mas um ponto importante que nós temos que entender é que a planta, a cana-de-açúcar, que hoje, qualquer lugar que a gente vai, a gente encontra lá um pé de cana, não é uma planta típica do Brasil. Ela não é natural do Brasil, embora aqui ela produza muito bem. Ela foi trazida pelos portugueses, pelos primeiros colonizadores. Acredita-se que já na primeira expedição lá do Martim Afonso de Souza, entre 1500 e 1532, já trouxeram mudas de cana-de-açúcar para testar no território brasileiro, na terra brasileira. A cana-de-açúcar ela tem origem asiática, ela é típica de regiões da Ásia. Alguns dizem que foram os árabes que produziram, que pegaram do Extremo Oriente, produziram cana-de-açúcar, uma planta que gosta de um pouco mais de calor, por isso que se adaptou muito bem aqui na América. E por conta disso, lá na Europa, a cana-de-açúcar e o açúcar é um produto muito raro. Então a cana não é uma planta muito propícia para clima do tipo europeu, que tem temperaturas mais baixas em algumas épocas do ano. Por conta disso, por ser muito raro o açúcar na Europa, ele era vendido em bem pequenininha quantidade, era vendido muito pouco. Inclusive, chegou a ser recomendado como remédio. Acreditava-se que fazia bem para a saúde o açúcar, bem diferente do que é hoje, inclusive, né? Hoje nós recomendamos diminuir o consumo do açúcar. Mas naquele momento o açúcar era considerado uma iguaria, uma coisa extremamente buscada, mas muito cara, era algo que só a elite tinha acesso. Para vocês terem uma ideia, o açúcar chegou a ser oferecido como presente para nobre, para as pessoas que eram da nobreza, ou para presente para casamentos reais. Então, quando alguém da família real ia se casar, as pessoas davam um pouquinho de açúcar como presente. Isso era uma coisa muito que era considerado muito valioso naquele momento. Bem, se é algo que é tão raro e por isso é muito caro, então cultivar esse produto é muito lucrativo, vale muito a pena produzir, porque vai ser muito lucrativo. Então, quando começam então a produzir a cana-de-açúcar para ter então o lucro, buscar uma balança comercial favorável, portanto, o cultivo da cana-de-açúcar vai estar ligado diretamente ao mercantilismo. Mercantilismo que nós já estudamos anteriormente, vocês sabem quais são as características do mercantilismo. Se não se lembra, tem que voltar lá, estudar novamente, porque isso é muito importante. A diferença agora da produção da cana-de-açúcar no mercantilismo é a produção em larga escala, ou seja, em grande quantidade, para que o açúcar, então, pudesse ser vendido na Europa com grande lucro. E ele vai ser vendido prioritariamente para os portugueses. Então, tudo que vai ser produzido aqui vai ser mandado para os portugueses, para que os portugueses conseguissem esse lucro. Lembre-se então que Portugal era um país mercantilista, ou seja, buscava uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que compra produto, acúmulo de metais preciosos e assim por diante. Então Portugal vai ter como objetivo introduzir a cana-de-açúcar no Brasil para transformar a cana-de-açúcar no seu principal produto. Então o açúcar tinha a capacidade de gerar grandes lucros.
Bem, Portugal já tinha o domínio da técnica da produção da cana-de-açúcar, porque Portugal já cultivava a cana-de-açúcar em outras colônias, como por exemplo no litoral africano, que também tem um clima muito propício para a cana-de-açúcar, tá certo? Então eles já dominavam. Inclusive, quando eles começam a produzir cana-de-açúcar aqui e que eles vão dar prioridade para a mão de obra escrava, é porque eles já sabiam que na África muitos já dominavam o plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar vai começar lá na capitania de São Vicente. Vocês se lembram da unidade passada, quando nós estudamos lá a divisão das capitanias hereditárias, que hoje corresponde ao estado de São Paulo, e também prosperou lá em Pernambuco e na Bahia, por conta do solo. Na capitania de São Vicente é porque, lembrem-se que Portugal vai investir muito dinheiro naquela região. Mas lá no Nordeste, sobretudo em Pernambuco, mas também em algumas regiões da Bahia, existe um solo que é chamado de solo massapê, que é muito bom para o cultivo da cana-de-açúcar. Além disso, a cana gosta de um clima quente e úmido, que é um clima que tem naquela região. É um clima bastante quente e bastante úmido. Portanto, somou um bom solo com um bom clima para uma planta que gosta desse tipo de solo, para esse tipo de clima. Portanto, a produção foi muito forte, muito alta. Só que produzir o açúcar precisava de um investimento muito alto, não é uma coisa tão simples. Precisa, porque plantar o açúcar é relativamente simples, mas transformar a cana-de-açúcar em açúcar existe um processo, e esse processo demanda investimento, demanda maquinário, demanda conhecimento especializado. Então, precisava de muito dinheiro para poder investir nesse setor. E Portugal não tinha esse dinheiro. Portugal não tinha dinheiro suficiente para produzir a cana-de-açúcar. Então, o que eles vão fazer? Vão fazer uma aliança com a Holanda. Porque lá na Holanda, existiam muitos burgueses com dinheiro, mas que não tinham a terra para explorar. Agora, Portugal tem a terra para explorar, mas não tem o dinheiro. Então, eles vão fazer um acordo, certo? Os holandeses vão entrar com dinheiro e esse dinheiro vai ser investido na terra que pertence a Portugal. E aí, com esse dinheiro, vai surgir, então, o chamado engenho, certo? O engenho. Os engenhos, inicialmente, era só uma construção rodeada pela mata nativa, certo? Então, tinha lá alguma construção, a parte da cana e rodeada por mata nativa. Mas aí vai ser transformado aos poucos em grandes complexos, com muitas construções, não só com a moradia do dono da terra, mas nas construções onde estarão os maquinários, as ferramentas necessárias para transformar a cana em açúcar. E a produção de imensas lavouras de cana-de-açúcar, o foco apenas em um produto, a cana-de-açúcar. Para a produção de cana, como eu já disse, então é necessário muito investimento. E aí, esses colonos mais ricos investiram no plantio da cana, plantar a cana em grande quantidade, na construção e na melhoria dos engenhos para moer a cana, fazer o caldo, cozinhar a cana, enfim, todo o processo para fazer o açúcar, e também na compra de escravizados para trabalhar em tudo isso. Então, o engenho, mais a lavoura, mais as construções, formava o latifúndio. O engenho, o lugar onde vai então moer, preparar o açúcar, a lavoura de cana-de-açúcar e todas as construções onde ficam depositado a cana cortada, já o açúcar pronto e assim por diante. Vai formar então ali o chamado latifúndio. E essa propriedade, o dono dessa propriedade é chamado de senhor de engenho. Então por isso que esse termo engenho vai ser muito utilizado. A mão de obra principal vai ser os escravizados que trabalhavam na lavoura principalmente, no corte da cana-de-açúcar, na moagem da cana-de-açúcar e também na caldeira, então naquela panela gigante para aquecer o caldo até que ele possa engrossar, pega aquele caldo da cana-de-açúcar e engrossa ele até que ele vai formar aquele açúcar que hoje a gente conhece mais como açúcar mascavo, aquele açúcar na sua forma bruta. Todos esses escravizados eram supervisionados por um feitor, que eram capatazes livres e assalariados, portanto não eram escravizados, e eles eram pagos para fiscalizar, para punir e perseguir os escravizados que tentavam fugir. Bem, a fabricação de açúcar, como eu disse, existe um processo
que demanda um conhecimento especializado. Alguém precisa dominar esse conhecimento. Então ele vai ser coordenado, toda a fabricação do açúcar vai ser coordenada por profissionais que tinham um conhecimento técnico profundo da produção do açúcar. E esses coordenadores também eram trabalhadores livres e assalariados, então não eram escravizados, e esses coordenadores eram chamados de mestre do açúcar, aquele que tinha um domínio completo da produção de açúcar. E alguns engenhos, então nessas propriedades, quando eu falar de engenho agora não é mais só aquela parte da construção, mas é a fazenda inteira. Nesse engenho então havia hortas e currais, que era para a subsistência do senhor de engenho, da sua família e de todos que trabalhavam naquela fazenda. Então as hortas e os currais, a produção não era para venda, era para alimentar as pessoas que moravam naquele lugar. Alguns cediam pedaços de terras para formar roças, que era cultivado por trabalhadores livres. E aí, claro que esse trabalhador dava uma parte da produção para o dono da terra, certo? Como uma coisa arrendada. E aí, nós na próxima aula falaremos então da sociedade do açúcar. Como que vai organizar essa sociedade ao redor da produção de açúcar? Se a produção de açúcar é o principal comércio, se é a principal atividade econômica, todo mundo está ligado à produção de açúcar de alguma maneira. Tanto para fornecer mantimentos para quem trabalha nas fazendas ou diretamente mesmo na produção de açúcar. E aí nós veremos essa organização dessa sociedade na próxima aula.